Oi, como vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Se você não me conhece, meu nome é Rebeca e o objetivo desse canal é te ajudar a conhecer mais um pouquinho sobre Deus e sobre a sua palavra. E no vídeo de hoje nós vamos ter uma aula sobre as lições básicas que todo cristão deve saber. E a aula de hoje vai ser sobre dons e talentos. A aula 21 sobre dons e talentos. O texto-chave da nossa aula de hoje vai ser em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, que diz assim: Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. E os textos complementares ficam na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1 ao 14, que diz assim: Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes, pois sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito pode dizer. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé. Pelo mesmo Espírito, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outros dons de curar pelo mesmo Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. E a nossa reflexão é uma frase dita por Helena Tanuri que diz assim: Deus te deu habilidades, te concedeu talentos, faça-os florescer. Não enterre o que Deus te confiou. Definição: o que são dons? Os dons, nós vamos ver primeiro os dons e depois nós vamos ver sobre os talentos. Os dons são ferramentas que Deus dá aos cristãos para o serviço da igreja. Então, o que são os dons? O corpo de Cristo, ou seja, a igreja, é formado por vários membros. Cada membro da igreja, cada irmão da igreja é um membro do corpo. Quando se diz membro do corpo, é como se falasse os membros mesmo do corpo humano: mão, braço, perna, pé, barriga, olhos, nariz, ouvido, boca. Cada um são membros. Então, quando a Bíblia nos diz que os irmãos na igreja são membros, é literalmente membros. Eles são membros do corpo de Jesus. Cada membro dentro do corpo tem uma função específica. A mão tem uma função, o ouvido tem uma função, a orelha já tem outra função, o nariz tem outra função, os olhos têm outra função. Cada membro dentro do corpo tem uma função específica. Para que esses membros dentro da igreja de Deus possam trabalhar com a eficácia que Ele quer que seja trabalhado, Deus dá dons às pessoas que são ferramentas que elas vão usar para poder trabalhar com eficácia dentro do corpo de Cristo. Essas ferramentas são os dons. O objetivo dos dons são a edificação da igreja e o aperfeiçoamento dos santos.
1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 diz que os dons são dados aos membros da igreja pelo Espírito Santo para a edificação do corpo, para a construção do corpo. E também são dados para o aperfeiçoamento dos santos, como tem lá em Efésios 4:12. E por que para o aperfeiçoamento dos santos? Para que os santos não sejam sempre como meninos, como crianças na fé, que não sabem se comportar como adultos, mas que eles cresçam e amadureçam até ficarem o máximo que puderem parecidos à semelhança de Jesus, aquele que é perfeito. Nós nessa terra, enquanto nós não formos transformados por Jesus no novo corpo, que vai ser quando Jesus voltar, enquanto isso nós nunca vamos ser perfeitos. Mas até lá nós temos que estar trabalhando até alcançar essa etapa. E os dons são ferramentas que o Espírito Santo dá à igreja para que os membros possam ajudar os outros membros a serem aperfeiçoados até chegarem à imagem de Cristo. Na Bíblia tem várias palavras que são usadas para falar sobre dom. Algumas delas são pneumáticos, que significa aquilo que pertence ao Espírito, nos mostrando que o dom pertence ao Espírito Santo, o dom é dele, ele dá a quem quer, como quer, do jeito que quer. Não somos nós que decidimos os dons que nós vamos ter. Nós podemos sim e devemos orar pelos melhores dons. Os melhores dons para quê? Para que a gente possa ser mais espiritual, para que a gente possa estar num patamar melhor do que as outras pessoas, quando se trata de espiritualidade, quando se trata de santidade, para que a gente possa alcançar um nível de intimidade com Deus a ponto de eu sou tão santo, eu sou tão assim, que Deus vai me dar as coisas porque eu sou assim. Não. Para que é que o Espírito Santo dá os dons às pessoas, para que essas pessoas possam usar para o bem do corpo de Cristo. Portanto, esse dom pertence ao Espírito Santo. E nós devemos sim orar pelos melhores dons, a Bíblia nos ensina isso, visando o amor. Eu amo tanto meu irmão que eu peço ao Espírito Santo o melhor dom que possa ser útil para me ajudar o meu irmão, para me ajudar a igreja de Cristo. Mas o Espírito Santo vai dar os dons que ele vê que são melhores para determinado membro. Outra palavra também usada para dons é charis ou caris, que significa presente recebido pela graça divina, sem mérito algum. Isso significa que você não vai receber o dom. Não é porque você foi santo o suficiente, não é porque você pediu o suficiente, não é porque você se dedicou o suficiente, não é porque você alcançou a atenção de Deus o suficiente. Não. Porque o Espírito Santo quis dar. Não é por mérito nenhum. Ninguém mereceu os dons que tem. Os dons que tem foi porque Deus assim o quis dar, por causa do seu grande amor e misericórdia, por causa da sua graça. Outra palavra também usada para dons é diaconai, que significa com o propósito de servir a igreja, nos mostrando que o objetivo dos dons é servir a igreja. Os dons não são para você, os dons são para os outros. Seu dom vai ajudar o aperfeiçoamento e a edificação do seu próximo. O dom do seu próximo é que vai ajudar na sua edificação e no seu aperfeiçoamento. A outra palavra é energemata, que significa o poder de Deus em ação. É Deus agindo através daquela pessoa. O dom não é de você, não é você que fez aquilo. Foi Deus que fez usando você, através de você. Uma alegoria que eu gosto de usar para explicar isso é, por exemplo, o meu esposo, ele toca. Quando ele toca algo que sai muito bonito, o que as pessoas dizem? Nossa, esse instrumento ele tocou muito bem, esse instrumento tocou muito bonito, olha como esse instrumento toca bonito. Ou as pessoas elogiam a ele, nossa, ele tocou bem, ele tocou bonito. O elogiado é quem tocou e não o instrumento. Então, quando nós usamos os dons, a glória é para Deus e não para nós. Nós somos apenas um instrumento.
Quando alguém escreve um livro, os elogios, a honra é para o escritor e não para a caneta ou para o computador que digitou as palavras, nem muito menos para a impressora que só fez imprimir, e nem também para as folhas que só levam as palavras escritas até as pessoas. Mas a honra quem recebe é o escritor. Então, os dons é Deus agindo através da gente, por isso a glória é somente para Ele. Outra palavra também usada para dons é paneroses, que significa uma manifestação do Espírito. Então, o dom é também uma manifestação do Espírito Santo. Na Bíblia, nós vemos passagens sobre os dons do Espírito e sobre o dom do Espírito. Então, nós precisamos saber separar os dons do Espírito do dom do Espírito. Os dons do Espírito são esses que a gente leu aqui em 1 Coríntios, são aqueles que tem lá em Efésios. Esses são os dons do Espírito. O dom do Espírito, quando a Bíblia fala de o dom do Espírito, aquele que recebeu o dom do Espírito, está falando da salvação. O dom do Espírito Santo é a salvação. Isso nós podemos ver lá em Efésios 2, 8, 9, que mostra que a salvação é algo que é dado de graça. E uma das palavras usadas para poder se referir a dom é caris, a gente viu aqui, ou charis, que é de onde vem a palavra graça. E nós podemos ver isso também em Romanos 6, versículo 23. Se você quer conhecer mais sobre a salvação, nós temos aqui uma aula aqui no canal falando só sobre a salvação. Você dá uma olhada lá e você vai achar e aí você vai poder ver mais sobre a salvação. Os dons de Deus são irrevogáveis, o que significa dizer que Deus não se arrepende de tê-los dado e também não os anula. E isso nós vemos lá em Romanos 11, 29. Os dons de Deus, quando Deus dá dons às pessoas, Deus não toma os dons de volta. Ele não toma de volta e ele não anula esses dons. Nem toda manifestação espiritual é divina. Aqui é importante a gente ler até a passagem que fala sobre isso. Nós podemos ver isso lá em Mateus 24, 24. Mateus 24, 24, que diz assim: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Apocalipse 13, 13 também vem nos mostrar os sinais da besta, e ela faz até descer fogo do céu aos olhos dos homens, para que os homens creiam nela. Isso significa que ela está fazendo isso através do poder de Deus? Não. Isso é através do poder de Satanás. Também tem uma outra passagem que diz que um dia os homens chegarão a Deus e dirão: Senhor, mas no teu nome eu preguei, no teu nome eu curei as pessoas, no teu nome eu falei em línguas, no teu nome eu expulsei demônios. E Jesus vai dizer: eu nunca vos conheci. Ele não vai dizer: eu não vos conheço, como que um dia eu vos conheci, mas hoje eu não conheço mais. Não, Jesus vai dizer: eu nunca vos conheci. Nunca teve um dia em que eu conheci vocês. Nunca chegou um dia em que vocês foram meus de verdade. Nunca teve esse dia em que vocês foram foram da minha família, foram meus irmãos, foram filhos do meu pai. Então, muita manifestação espiritual não vem de Deus. Muitas vezes é só obra da carne, é só coisa da cabeça das pessoas, mas muitas vezes vai ser uma manifestação maligna. E nós devemos estudar a palavra de Deus e estar em comunhão com Ele, estar em intimidade com Ele, para que Ele possa nos ajudar a saber discernir entre um e outro. Os dons não são para benefício próprio. Isso nós vemos aqui nesse instante. 1 Pedro 4, versículo 10 e 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Os dons não são para nosso uso próprio, para nosso benefício próprio, para nossa santidade própria, para a nossa edificação própria. Não, os dons são para os outros. Os dons dos outros é que são para nós. O objetivo final dos dons é glorificar a Deus. João 15, 26. E também no capítulo 16, versículo 13 e 14. Como nós vemos aqui, os dons pertencem a Deus. Deus dá às pessoas como quer, do jeito que quer, a quem quer. E os dons são a manifestação da obra de Deus
através das pessoas. Então, se ele usa as pessoas para poder se manifestar, logo a glória é para ele e não para as pessoas. Os dons não tornam ninguém mais santo ou mais amigos de Deus do que outras pessoas. É um erro muito grande algumas pessoas acharem que porque têm determinados dons e outros não, elas são mais santas, são mais amigas de Deus, são mais íntimas de Deus, são crentes mais maduros, são crentes de um outro patamar e às vezes não querem se misturar com os que não manifestam esses dons ou ficam julgando os que não manifestam esses dons, ficam zombando, ficam desprezando. É muito errado isso, porque os dons não tornam ninguém mais santo ou mais perfeito do que os outros. A Bíblia diz que nós podemos desejar e pedir os dons. E isso nós vemos em 1 Coríntios 12, versículo 31, e também no capítulo 14, versículo 1, 12, 13 e 39. Nós devemos pedir os dons de acordo com a vontade de Deus. Não são os dons que nós queremos para nós, o que vai ser melhor para nós. É o que seja melhor para o nosso próximo. Nós devemos pensar, visar o amor. 1 Coríntios 13 nos diz que esse é o melhor caminho para você pedir um dom a Deus, focando no seu amor pelo seu próximo, o que o seu próximo precisa. Então, você pede os dons para poder ajudar o seu próximo e também buscando de acordo com a vontade de Deus. Agora nós vamos ver aqui sobre as divisões dos dons. Os dons eles são divididos em dois grupos e estes dois grupos são divididos em subgrupos. O primeiro grupo dos dons é os dons de serviço. Esses dons nós vemos em Romanos capítulo 12, versículo 3 a 8, e nós vemos também em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 ao 11. Depois você pode ir vendo o vídeo devagar, pausando, olhando as passagens com calma, lendo tudo com calma direitinho. Alguns desses dons são profecia, ministério de servir, ensinar, exortar, que é consolar, animar, encorajar. Dons de generosidade, uma generosidade diferente do normal. Dom de liderar, dom de misericórdia, dom de sabedoria, de conhecimento, de fé. Dons de curar, que é no plural. Dom de operação de milagres ou maravilhas, dom de discernimento de espíritos, dom de línguas e dom de interpretação de línguas. Os dons de 1 Coríntios capítulo 12 são divididos em 3 subgrupos, que é, primeiro grupo, dons de revelação. Quais são os dons de revelação? Eles são chamados assim porque concedem ao crente poder para um saber sobrenatural concedido pelo Espírito Santo, com a finalidade de conhecer o pensamento divino. São dons que a pessoa, por si só, naturalmente, ela não teria como saber daquilo ali. Então, o Espírito Santo, através desses dons, ele revela essas coisas para as pessoas. E quais são esses dons de revelação? Palavra de sabedoria e de conhecimento. As principais virtudes e finalidades desses dons são a capacidade de saber e aplicar as revelações divinas. Os dois dons se complementam. Um nos permite conhecer os segredos divinos e o outro nos permite ajudar e aplicar corretamente os conhecimentos revelados. E também o discernimento de espíritos é o outro dom de revelação. Esse dom nos permite discernir a natureza e o caráter dos espíritos, ajudando o crente a separar o verdadeiro do falso, o puro do impuro. O segundo grupo, o segundo subgrupo dos dons de serviço, que é sobre os dons que tem lá em 1 Coríntios 12, são dons de poder. Eles concedem aos crentes meios para realizar obras espirituais entre os homens, coisas que os homens não teriam como fazer se não fosse Deus. Dons de cura e a operação de maravilhas. É Deus de modo sobrenatural, comunicando saúde e vigor aos corpos afligidos. Jesus ele nos quis sarados, Deus nos formou perfeitos, Deus não nos formou com doenças. As doenças elas são consequências do pecado. Então, os dons também servem para poder ir reconciliando o mundo com Deus, para poder ir ajeitando tudo isso de errado que o pecado fez.
Jesus nos deixou o seu exemplo. Ele dedicou grande parte do seu ministério curando enfermos. Nós vemos isso em Mateus 10:8, Atos 14, 8 ao 10 e Tiago 5:16, falando sobre isso. Em vários lugares da Bíblia você vai encontrar, aliás, do Novo Testamento, vários lugares, você vai encontrar relatos sobre Jesus curando as pessoas. Dons de cura se manifestam de diversas formas e também abrangem diversas doenças. É por isso que os outros dons são no singular, mas os dons de cura, eles são no plural. A Bíblia nos fala sobre dom de profecia, dom de serviço, dom de ensino, dom de liderar, dom de misericórdia, dons de curar. Porque esses dons de curar, eles podem se manifestar de maneiras diferentes. Podem ser dons de curar doenças físicas, podem ser dons de curar doenças mentais, pode ser dom de curar doenças espirituais, podem ser dom de curar doenças que são psicológicas, doenças emocionais, podem ser dom para doenças específicas. Então, os dons de curar, ele abrange diversas formas de doença. E também o dom da fé, a capacidade espiritual e sobrenatural que conduz o crente a confiar em Deus a fim de realizar proezas em nome do Senhor. Não é a fé salvífica, esse dom da fé aqui não está falando da fé, aquela fé que salva, e também não é a fé comum que qualquer pessoa tem, é uma fé extraordinária, que somente quem tem esse dom é que tem essa fé. E o terceiro subgrupo desses dons são os dons de inspiração. Estes dons dizem respeito à virtude do falar, não pela mente humana, mas falar pelo Espírito de Deus. E quais são esses dons? Dons de língua e de interpretação. Esses dons a gente tem que ver com muito cuidado, porque o dom de falar em língua é dom de aprender um outro idioma sem ter sido aprendido. Às vezes é um assunto assim meio polêmico da gente falar, mas se você for pesquisar na Bíblia, por isso que eu digo, quando você for ler a Bíblia, quando você for estudar a Bíblia, não vá com o que você já aprendeu nas suas denominações por aí, dentro da sua cabeça e querer fazer com que a Bíblia se encaixe naquilo que você aprendeu. Mas faça com que a sua mente seja, ela seja moldada pela palavra de Deus. Vá com a sua mente aberta para que a Bíblia possa moldar a sua mente e não a sua mente moldar a Bíblia. Quando nós vemos, por exemplo, na passagem de Atos, quando nós vemos a passagem de Atos 2, lá a gente está vendo sobre idiomas. Não são línguas estranhas que outras pessoas, que ninguém no mundo conhece, ou língua dos anjos, como alguns costumam dizer, mas são idiomas. Você lê lá Atos 2, bem direitinho, o capítulo lá, e você vai ver que lá está falando de outros idiomas. Os dons também de línguas, quando vai falar lá em 1 Coríntios 12, em 1 Coríntios 14, aqueles dons também são dons de falar em outros idiomas. Você lê o capítulo bem direitinho, leia com calma, leia o contexto, e aí você pega a palavra, sempre que falar em outras línguas, você vê lá como é a palavra no original. Esse livro de Coríntios, os livros do Novo Testamento, eles foram escritos em grego. Então você vê lá o que é que essas palavras, qual é a palavra original no grego dessas palavras. Você pode pesquisar no aplicativo, tem aplicativo na internet que você olha lá a Bíblia no original em grego para você olhar nas palavras. Você pode pesquisar no Google e você vê lá que quando a Bíblia fala de dom de falar em línguas, está falando de dons de falar em outros idiomas. O dom de línguas tem como objetivo glorificar a Deus. Para que a igreja seja edificada, que é o objetivo dos dons, é necessário que haja também o dom de interpretar. 1 Coríntios 14 diz que se não tiver quem interprete, então se você for falar em línguas, fale só com você e Deus. Não fale alto na igreja. Só fale alto se tiver quem interprete. Tem que ter a interpretação. Inclusive, Paulo, ele nos encoraja. Aquele que tem dom de falar em línguas, ore também para que a possa interpretar. Porque senão ela não vai servir de nada, nem para as pessoas, nem para você. Até porque os dons não são para edificação própria. Os dons são para edificação dos outros. Quando você fala em línguas que não tem ninguém que interprete, você está edificando somente a si mesmo. E esse não é o objetivo dos dons.
Ele não pode ser usado em voz alta sem interpretação. É 1 Coríntios 14, versículo 28. Ele deve ser usado com decência e ordem. Não pode ser usado dom de línguas dentro de uma igreja com bagunça, aquela zoada, aquele monte de gente falando ao mesmo tempo e falando alto e fazendo aquele barulho. Não pode ser desse jeito, porque o próprio Paulo nos diz: se uma pessoa de fora, uma pessoa que é descrente, vê vocês fazendo isso, vão chamar vocês de loucos, vão chamar vocês de doidos e vão começar a xingar a igreja. E isso não é o que Deus quer. Às vezes as pessoas fazem isso, as igrejas às vezes fazem isso, e um monte de gente começa a falar em língua ao mesmo tempo e fala alto, e aí quem está do lado de fora começa a zombar, e os cristãos se orgulham disso, dessas pessoas estarem zombando da igreja. Ah, é o bando de loucos, ah, o povo barulhento, nós somos mesmo barulhento, é o povo do reteté, é o povo... Não, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia nos ensina que Deus não se agrada quando a igreja faz por onde das pessoas estarem zombando dela sem motivo, quando Deus disse que não era para fazer. Quando as pessoas fazem isso, as pessoas estão fazendo com que o povo zombe da noiva, e o noivo não quer isso. O noivo não se agrada quando o povo zomba da noiva. E nem todos os cristãos receberão o dom. E isso nós podemos ver em 1 Coríntios 12, do 4 ao 7, depois versículo 10, versículo 13, versículo 27 e versículo 30. O próprio Paulo nos diz: dentro da igreja há diversos dons, dons de serviço, dom de ensino, dom de generosidade, dom da fé, dom de línguas. Lá no final do capítulo 14, Paulo vai nos dizer: todo mundo tem o dom da fé, todo mundo tem o dom de curar, todo mundo tem o dom de profetizar, todo mundo tem o dom de falar em línguas. E se você ler o capítulo bem direitinho, você vai saber que as respostas para aquelas perguntas de Paulo são não. Nem todo mundo tem dom de curar, nem todo mundo tem dom de profetizar, nem todo mundo tem dom de falar em língua. Mas quando nós vemos no começo do capítulo, Paulo nos diz: todos nós fomos batizados num único Espírito. Toda a igreja era batizada no Espírito Santo, mas nem todo mundo falava em língua. O outro dom desse subgrupo, que é os dons de inspiração, é o dom de profecia. Também é uma confusão muito grande a respeito do dom de profecia. O objetivo do dom de profecia é edificar, exortar e consolar a igreja. E isso está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3. O dom de profecia não é para engrandecer o profeta. O dom de profecia também não é só para dizer que fulano vai ganhar isso e fulano vai ganhar aquilo. O dom de profecia, ele serve para edificar a igreja, fazer a igreja crescer na graça e no conhecimento. Edificar a igreja é ajudar a igreja a crescer no conhecimento. Então, Pedro nos diz isso: crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E edificar significa crescer. Então, é crescer na graça e no conhecimento. Os dons são para isso. O dom de profecia é para ajudar a igreja a crescer também no conhecimento do Filho de Deus, no conhecimento de quem é Deus, no conhecimento do que é o reino de Deus, o que é o reino dos céus, no conhecimento das Escrituras. Aonde é que a gente recebe o conhecimento de Deus? Aonde é que a gente conhece quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, o que é o reino de Deus, o que é que ele significa, como é que eu devo me comportar como um cristão, como imitar a Cristo, como refletir o amor de Cristo até as pessoas. Então, onde é que eu conheço essas coisas? Na palavra de Deus. Então, um dos objetivos do dom de profetizar é ajudar as pessoas a crescer na palavra de Deus. Também a exortar as pessoas e a consolar a igreja, a chamar a atenção das pessoas. Olha, vocês estão indo por um caminho errado. Não é assim que a Bíblia ensina. O dom de profecia também tem esse objetivo. O dom de profecia deve ser julgado, assim como também o profeta. Vamos ver aonde é que diz que tanto o profeta quanto a profecia devem ser julgadas.
Vamos ver 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29. Diz assim: tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Então, nós devemos sim julgar a profecia. O que é que Paulo diz? Aliás, Lucas nos mostra que Paulo falou sobre os cristãos de Bereia, lá em Atos, acho que Atos 17, se eu não me engano, que os cristãos de Bereia foram muito mais sensatos do que outros cristãos, os cristãos de um outro lugar, porque os cristãos de Bereia ouviram Paulo pregando, receberam com alegria aquilo que Paulo ensinou, e quando chegaram em suas casas, foram investigar nas escrituras se realmente aquilo que Paulo estava falando realmente condizia com o que as escrituras diziam, se batia as duas coisas, se estava de acordo. Então nós devemos sim julgar a profecia, nós devemos ver se ela está de acordo com a palavra de Deus, se está de acordo com aquilo que Deus nos ensina. Nós também devemos julgar se as profecias se cumprem, porque se aquele profeta disse uma profecia, a profecia não se cumpriu, então eu não tenho que acreditar nas próximas profecias. Ah, mas alguém pode dizer, mas é porque fulano não teve fé. Deus prometeu e o profeta falou e fulano não teve fé, por isso não aconteceu. A Bíblia não nos ensina isso. O que a Bíblia nos ensina é que se fulano falar e não acontecer, não deem crédito àquele profeta, porque as profecias precisam se cumprir. Se foi Deus quem falou, vai se cumprir. Uma prova disso nós podemos ver na profecia dada a Abraão. Abraão e Sara mostraram que não tiveram fé o suficiente num determinado ponto, ao ponto de, ao invés de Abraão esperar ter um filho com Sara, o filho da promessa, como o Senhor tinha prometido, eles fizeram um acordo e Abraão ficou com Agar, a serva de Sara, e teve um filho com ela. Mas mesmo Abraão não tido fé o suficiente, e nem Sara, e o próprio Senhor diz isso: Sara, porque você riu? E ela diz: eu não ri. Você riu sim, porque eu vi. Porque Sara não acreditou. Como é que uma velha daquela idade poderia um dia ainda ter filhos? Sara não acreditou, ela não teve fé o suficiente. Mas mesmo assim, Deus cumpriu a promessa. Quantas vezes nós vemos na Bíblia homens que às vezes não tiveram fé o suficiente e mesmo assim Deus cumpriu a promessa. Zacarias, ele não teve fé o suficiente quando o anjo lhe disse que ele teria um filho e que esse filho seria João Batista. Mas mesmo assim, Deus cumpriu a sua promessa. E onde diz que nós devemos julgar os profetas? 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, como que nós podemos julgar um espírito? Julgando aquele que se diz falar em nome do espírito. E seria o profeta. Nós devemos julgar o profeta. O profeta ele deve andar de acordo com o que a Bíblia diz. Nós devemos ver se a vida dele dá frutos. A Bíblia diz: pela árvore conhecereis os frutos. Porque uma fruta não vai dar uma árvore não vai dar uma fruta diferente do que ela é. Um espinheiro ele não pode dar maçã. E uma macieira não produz espinhos. Nós temos que ver se aquela árvore ela tem frutos. Se aquela árvore tiver frutos e se os frutos forem bons, então nós saberemos que a árvore é boa. Nós temos que ver qual é a qualidade dos frutos daquela árvore. Como é o testemunho daquele profeta, como é que aquele profeta vive. Nós temos que examinar, sim, a Bíblia nos dá base para poder julgar tanto os profetas como as profecias. É preferível que se fale, que se tenha o dom de profecia do que o dom de línguas. Por quê? Porque o dom de línguas é para glorificar a Deus. E esse dom ele só pode ser usado se tiver o dom de interpretação.
que é para a igreja ser edificada. Se não tiver o dom de interpretação, esse dom não vai seguir o objetivo dele, que é a edificação do seu próximo e não a sua edificação. Já o dom de profecia, ele edifica o seu próximo sem precisar de um intérprete. Agora, se o dom de línguas tiver um intérprete, aí sim ele é equiparado ao dom de profecia, mas se não, o dom de profecia é preferível do que o dom de línguas. Paulo diz isso em 1 Coríntios no capítulo 14. Eu preferia que vocês tivessem dom de profecia do que dom de língua. O dom de profecia não é um método de prever o futuro, adivinhar a sorte ou tornar desejos realidade. Por exemplo, eu quero que o irmão fulano ganhe uma casa. Eu profetizo que você vai ganhar uma casa. Então o irmão fulano vai ganhar a casa. Não. Não é porque eu quero que o irmão fulano tenha isso que significa que se eu disser a palavra mágica, eu profetizo, então vai acontecer. Porque o fato de eu dizer isso não significa que vai acontecer. Se Deus não quiser que aconteça, não vai acontecer. Eu tenho que ver se é da vontade de Deus. E outra, eu tenho que ver se Deus mandou eu dizer. Porque a Bíblia também condena aqueles que dizem que Deus mandou eu dizer tal coisa sem Deus ter mandado. A Bíblia diz, aqueles que dizem em meu nome sem eu ter mandado, esses vão pagar por ter feito isso. Dom de profecia também não é dom de prever futuro. Tem gente que usa dom de profecia como se fosse uma forma de adivinhação do futuro. Não é para isso que o dom de profecia serve. O profeta tem sim condições de se controlar, e isso nós vemos em 1 Coríntios 14, versículo 32. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas. E espírito aqui nessa passagem é espírito com E minúsculo, o que significa que ele não está falando do Espírito Santo, ele está falando do nosso espírito. Isso significa que nós podemos sim nos controlar. Então, isso de dizer que o profeta não consegue se controlar, e também nem o irmão que está cheio do Espírito Santo, ou o irmão que está falando em línguas, e aí fica com aquela correria dentro da igreja, aquele sapateado dentro da igreja, e fica subindo em coluna, e subindo na cadeira, e batendo no púlpito com toda a força, e um grito, e fazendo aquela baderna toda dentro da igreja. E isso aí é coisa da carne. Isso aí a Bíblia nos diz que isso é meninice, é coisa da carne, é coisa de gente que não se controla. E o Espírito, ele não age desse jeito. O Espírito, ele trabalha com ordem e decência. Aqui diz no versículo 40, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Deus não trabalha onde tem confusão. Deus trabalha onde há organização, onde há ordem, onde há paz. É aí onde Deus trabalha. Nem toda profecia vem de Deus. Algumas delas são de origens humanas. Isso nós vemos em Jeremias 23:16, versículo 21 e versículo 25. Tem profecias que são de origem humana. A pessoa quis dizer aquilo ali. Hoje, com a internet aí, é muito fácil da gente ver quantas vezes a gente não já viu notícias de profetas golpistas que pede para alguma outra pessoa ir lá pesquisar o nome do fulano de tal, a profissão do fulano, o que é que fulano tá passando, até o número do CPF das pessoas, que não há como entender que objetivo é que tem de se estar profetizando o CPF da pessoa, em que é que Deus vai ser glorificado em você dizer o CPF da pessoa, em que é que Deus vai ser glorificado em você estar dizendo o número da identidade da pessoa, em que a igreja vai ser edificada, vai ser exortada, consolada, porque você sabe o número do CPF de fulano de tal. Hoje em dia até chave de Pix é o CPF da gente. Quanto mais um profeta, é muito fácil de saber, um profeta que está lá na frente, uma pessoa que está lá na frente pregando, é muito fácil de saber o CPF de alguém, a identidade de alguém. Outras profecias são de origem demoníacas. A gente sabe muito bem da passagem também que fala daquela jovem que quando viu Paulo começou a falar, a dar um bocado de adivinhações, e aí até que Paulo não aguentou mais e expulsou o espírito de adivinhação que tinha dentro daquela moça, mostrando que muitas vezes a profecia vindo de algumas pessoas não é uma profecia vinda de Deus, é uma profecia que tem origem maligna. Os objetivos das doutrinas e profecias vindas de demônios são de contrariar o que Deus diz e enganar as pessoas para que essas se afastem de Deus. Isso nós vemos em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 3.
O outro grupo de dons que existem, esses foram os dons de serviço que nós vemos aí em 1 Coríntios 14. O outro grupo de dons são os dons ministeriais. Esses dons nós vemos em Efésios 4, versículo 12 ao 14, que é os dons de profetas, apóstolos, evangelistas e pastores e mestres. Eles podem ser compreendidos como aqueles que, junto ao trabalho cristão, são para crescimento, desenvolvimento e preparo do corpo de Cristo. Ao contrário dos outros dons que podem ser dados ao longo da vida, esses dons, nesse caso, as pessoas são dadas para as funções, nascendo para o ministério escolhido por Deus. Para poder explicar isso aqui, eu gosto de usar a alegoria do tênis. Por exemplo, quando o criador de um tênis, né, o cara tá ali fazendo um tênis, quando ele vai fazer aquele tênis, ele primeiro ele constrói o tênis e depois ele faz uma palmilha que seja boa especificamente para aquele tênis. Ele não cria primeiro a palmilha e depois fica, nossa, mas que palmilha legal. Vamos ver aqui que sapato eu poderia criar para poder usar aqui com essa palmilha. Não, primeiro ele cria o tênis, gostei do tênis, ficou bom, ficou do jeito que eu queria. Agora eu vou criar uma palmilha que seja boa para esse tênis. Nesse caso, o tênis aqui é como se fossem os dons ministeriais e a palmilha é como se fossem as pessoas. Nos dons ministeriais, Deus primeiro ele tem os dons, ele criou aqueles dons ali, aquele grupo ali, que são específicos para o crescimento da igreja e tal, trabalhar junto com a igreja. E aí depois ele trouxe as palmilhas para o tênis. Depois ele criou pessoas, ele fez nascer pessoas específicas para esses dons. Um exemplo que nós podemos ver disso, por exemplo, é o exemplo de Jeremias. O que Deus diz para Jeremias? Antes que você se formasse dentro da barriga da sua mãe, eu já tinha determinado que você seria um profeta. Então, antes sequer da mãe de Jeremias engravidar, Deus já tinha determinado, olha, um dia aquela mulher vai ter um filho, e eu já determinei, eu já escolhi, já separei aquele filho que ela vai ter para ser um profeta. O filho dela vai ser um profeta. Deus já tinha determinado. É como, por exemplo, também no caso de João Batista. Antes de João nascer, Deus já tinha determinado que aquele rapaz, ele seria profeta. Então, é mais ou menos dessa forma. Claro, a gente está falando do Velho Testamento, os dons são um pouco diferentes, os dons estão no Novo Testamento, para o jeito que os homens eram usados no Velho Testamento, mas a gente pode entender dessa forma. Os dons ministeriais, as pessoas nascem para exercer aquele dom. Ela não pede aquele dom e ela recebe aquele dom ao decorrer da vida. Não, ela nasce para exercer aquele dom. Quem tem o dom extraordinário da fé, nasce e um dia pode receber o dom extraordinário da fé. O dom de línguas, a pessoa nasce e um dia pode receber o dom de línguas. Os dons de curar, a pessoa nasce e um dia pode receber os dons de curar. Já dom de pastor e mestre, dom de apóstolo, dom de evangelista e dom de profeta, a pessoa nasce profeta, a pessoa nasce evangelista, ele nasce pastor e mestre, ele nasce apóstolo. É diferente. Esses dons são independentes dos cargos ministeriais. Nem sempre quem ocupa um cargo possui o dom correspondente. Então, muitas vezes você vai ver, por exemplo, um pastor que não está sendo pastor, mas ele nasceu pastor, ele tem essa função no corpo de Cristo, e ele age e se comporta como pastor, ele vive como um pastor cuidando das pessoas, mas ele não ocupa um cargo eclesiástico de pastor. E muitas vezes você vai ver uma pessoa que está na função de pastor, ocupando um cargo eclesiástico, mas não tem dom nenhum para isso. Nesses seguintes grupos, aí nós vamos ver aqui agora especificamente mais cada um dos dons desse grupo. Nós temos primeiramente o dom de apóstolo. O dom de apóstolo, primeiro a gente precisa ter bem entendido isso. O dom de apóstolo, ele é diferente do dom do colégio apostólico. Apóstolos, como os 12 apóstolos de Jesus, como os apóstolos que Jesus teve, mais Saulo, apóstolos como esses não existem mais. Eles foram específicos para aquele período, não existem mais apóstolos dessa forma.
Eles tinham uma autoridade ímpar no tocante à revelação divina e à mensagem original do Evangelho, como ninguém nunca mais vai ter. Hoje nós temos a Bíblia como nossa última e única revelação. No tempo dos apóstolos, do colégio apostólico, que é aqueles que Jesus escolheu, né, e também Paulo, no tempo deles, nós temos que ter em mente que ainda não existia a escritura. Eles tinham, sim, o nosso Velho Testamento, que é a Bíblia judaica, que são os 5 primeiros, junto com os livros proféticos, os livros históricos. Todos aqueles livros que tem na sua Bíblia do Velho Testamento, essa é a Bíblia judaica, né? Não tem o Novo Testamento para eles. Então, essas escrituras eles tinham. Mas o Novo Testamento que nós temos agora, que é mais explicadinho sobre Jesus, é explicando o que determinadas profecias do Velho Testamento queriam dizer, que a Bíblia diz que nem os anjos entendiam bem o que aquelas coisas significavam. E isso foi revelado só para nós hoje, na atualidade da igreja primitiva para cá. Então, o Novo Testamento eles não tinham. Por isso foi necessário que Deus revelasse a sua palavra para aqueles homens daquela forma que ele revelou. Da forma que ele revelou para João, da forma que ele revelou para Pedro, da forma que ele revelou para Paulo, da forma que ele revelou para aqueles homens, Tiago, foi daqueles homens ali. Hoje, ele não revela mais daquela forma. Por quê? Porque hoje nós temos a Bíblia Sagrada completa. Hoje nós temos o Velho e Novo Testamento. Portanto, nós não precisamos mais de nenhuma profecia nova, nenhuma nova revelação que não tem na Bíblia Sagrada. Hoje nós nos baseamos pela Bíblia Sagrada e somente por ela. Naquele tempo não tinha a Bíblia Sagrada do jeito que nós temos aqui, os 66 livros fechados completos. Por isso eles tinham aquelas revelações. Hoje nós não precisamos mais, porque nós temos as Escrituras como nossa regra de fé e prática. Para fazer parte daquele grupo, para você ter uma ideia, para fazer parte daquele grupo era necessário que se tivesse visto Jesus Cristo pessoalmente. Quando Judas saiu do grupo dos 12 e foi preciso escolher uma outra pessoa para poder tomar o lugar de Judas, que aí foi quando Matias foi escolhido, foi dito, olha, é necessário que para a pessoa poder ser um apóstolo, para poder ocupar aquele lugar de Judas aqui no colégio apostólico, ela tenha visto Jesus Cristo pessoalmente. Por que que Paulo também pôde fazer parte do colégio, por assim dizer, né? Ele não foi parte dos 12 iniciais, tudo, mas Paulo foi um apóstolo. Paulo foi apóstolo como aqueles 12 que Jesus tinha chamado. Mas por que Paulo foi chamado? Porque Paulo viu Jesus pessoalmente. Paulo não viu Jesus aqui andando no seu ministério como os outros viram, mas quando Jesus ressuscitou, foi para o céu, depois ele apareceu a Paulo pessoalmente e chamou Paulo pessoalmente. Por isso que Paulo pôde fazer parte do grupo dos primeiros apóstolos, do colégio apostólico. E Matias também pôde ser escolhido porque ele viu Jesus pessoalmente. Matias, ele viu Jesus pessoalmente, por isso ele foi também fazer parte daquele grupo que seria sorteado para que um deles substituísse Judas. Os apóstolos do colégio apostólico, aqueles primeiros, eles não têm sucessores. Em nenhum lugar da Bíblia Sagrada você vai ver algum lugar dizendo que os apóstolos têm sucessores. Essa história de dizer, por exemplo, que Pedro tem um sucessor, que tem alguém hoje que é o sucessor de Pedro como apóstolo, isso é falácia. Isso não existe na Bíblia Sagrada. Os apóstolos hoje, como é que nós podemos entender os apóstolos hoje? Os apóstolos, eles são embaixadores, enviados, mensageiros e plantadores de igrejas. Aquelas pessoas que vão para um lugar onde a palavra nunca foi pregada e lá eles têm a responsabilidade de ali ele plantar uma igreja, iniciar aquele grupo, aí ele trabalha até aquele grupo conseguir ficar firme ali sozinho com os seus representantes. E depois dali ele sai, vai fundar a igreja no outro lugar. Esses são os apóstolos de hoje em dia. Eles hoje são mais conhecidos como missionários. Então, os missionários hoje em dia, que vão para lugares onde a palavra nunca foi pregada, onde ninguém nunca conheceu o evangelho, muitas vezes lá eles fundam igrejas, esses são os que eles assumem o papel de apóstolo hoje em dia. Os apóstolos hoje são os missionários que nós conhecemos. Eles trabalham propagando as doutrinas bases do Evangelho em novas regiões.
São eles quem colocam os fundamentos, como tem lá em Efésios 2:20. E qual é o fundamento em que a igreja deve ser construída? É a palavra de Deus. Então eles vão em novas regiões, onde ninguém nunca conheceu o evangelho. Eles falam do evangelho de Jesus Cristo, de quem é Jesus Cristo, somente isso e mais nada. Eles não colocam nada além da palavra de Deus. E aí lá eles começam a pregar a palavra e forma-se lá um novo grupo local de irmãos que se reúnem em nome de Jesus. O próximo dom é o dom de profeta. O dom de profeta também é diferente do dons de profeta da Bíblia, do Velho Testamento. Os dons de hoje, né, são diferentes dos profetas do Velho Testamento e daqueles profetas também que tiveram lá no tempo da igreja primitiva. A gente tem que entender também que, assim como os apóstolos, hoje tem os dons de profeta, mas é diferente, não é do mesmo jeito. Dom de profeta também é diferente do dom de profecia. Nós não podemos misturar os dois. Não significa que quem tem dom de profecia é profeta. Dom de profeta é uma coisa, dom de profecia é outra coisa. O dom de profecia ele pode ser dado a qualquer cristão. 1 Coríntios 14, 24 a 31. A um é dado tal dom, a um é dado tal dom. Então esse dom pode ser dado a qualquer cristão que pedir a Deus, de acordo com sua vontade, visando o amor ao próximo, a edificação do seu próximo, pode pedir o dom de profecia e Deus pode dar o dom de profecia para essa pessoa. O dom de profecia, ele é momentâneo. Existem pessoas que profetizam uma vez na vida e nunca mais profetizam. Então, o dom de profecia, ele é momentâneo. A finalidade do dom de profecia é edificar, encorajar e consolar o povo de Deus, como tem lá em 1 Coríntios 14, versículo 3. Não pode indicar nível de santidade, porque o dom de profecia não é dado por mérito. Então não é para quem está mais santo e nem para quem é menos santo. Não, o dom de profecia é dado a quem Deus quiser dar. Não indica nível de santidade, porque não é dado por mérito. Isso tem em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Já o dom de profeta, as pessoas nascem especificamente para esses dons. Lá em Efésios nós vemos Deus dizendo assim: e deu uns para profetas. Enquanto que em 1 Coríntios 14 diz que a um deu o dom de profecia, em Efésios vem nos dizer que a uns ele deu para profetas. Então a gente tem que ver que é diferente. O dom de profeta, ao contrário do dom de profecia, que é momentâneo, o dom de profeta ele é um ministério. Então ele é para a vida toda. Aquele que nasceu para ser um profeta, ele vai ser um profeta por toda a sua vida. Eles ajudam a igreja a compreender o que Deus já revelou em sua palavra. A finalidade do dom de profeta é trazer maturidade espiritual ao povo de Deus e prepará-lo convenientemente para o exercício das tarefas dadas pelo Senhor a cada um. Portanto, nós precisamos sim ter cuidado, porque segundo o que a Bíblia nos diz, o dom de profeta é muito diferente com esse dom que nós vemos na maioria das vezes por aí, que está causando tanta confusão, que está trazendo tanta zombaria para a igreja. É bem diferente, mas a gente pode ver, só vendo esse pouco aqui desse estudo, que é bem diferente esse dom de profecia que esses homens dizem ter do dom de profecia que a Bíblia realmente fala. Temos também o dom de evangelista. O evangelista ele tem o dom de levar as boas novas de Jesus sobre a necessidade de arrependimento e salvação. Ele tem uma capacidade especial para explicar o evangelho. Aquela pessoa que ele nasceu para ser o evangelista, ele consegue explicar o evangelho com uma facilidade, uma naturalidade que normalmente as pessoas não conseguem. Ele consegue explicar com um jeito assim todo diferente, todo especial e que se torna muito fácil das pessoas entenderem. Esse é aquele que nasceu para ser evangelista. E o pastor mestre? Esse dom aqui de pastor mestre, nós também precisamos entender que é uma pequena confusãozinha sobre eles. Alguns dizem que são dois dons, o dom de pastor e dom de mestre. Mas o que nós vemos no versículo é que dom é dom de pastor e mestre. Por exemplo, vamos trocar aqui dons por bacia de fruta. Aqui em Efésios tem dizendo assim: e deu uns para profetas, uns para apóstolos, uns para evangelistas e outros para pastores e mestres.
Então é como se eu dissesse assim: eu tenho uma bacia para maçãs, uma bacia para bananas, uma bacia para laranjas e uma bacia para uvas e goiabas. Então, logo, o que que a gente pode entender? Vamos logo no português básico, não vamos assim muito além. Vamos primeiro aqui no português básico. O que foi que eu quis dizer? Que eu tenho uma bacia só para maçãs, uma bacia só para bananas, uma bacia só para laranjas e uma bacia para uvas e goiabas. O que foi que eu quis dizer? Que eu tenho 4 bacias e na última bacia eu coloco uvas e goiabas juntas. Se fosse de uma outra forma, eu iria dizer, eu tenho uma bacia para maçã, uma bacia para banana, uma bacia para laranja, uma bacia para uva e uma bacia para goiaba. Mas não é assim que a palavra diz. Então, Efésios, se fossem realmente dons separados, ele diria: deu uns para profetas, uns para apóstolos, uns para evangelistas, uns para pastores e outros para mestres. Mas não, ele diz: uns para profetas, uns para apóstolos, uns para evangelistas e uns para pastores e mestres. Então, o dom pastor-mestre, ele é um dom casado. As duas palavras formam uma só expressão. E quem é o pastor-mestre? O pastor-mestre é aquele que pastoreia e instrui o rebanho de Deus. Algo que nós também precisamos prestar atenção sobre o dom pastor-mestre, de como não é um dom separado, é que algumas pessoas podem dizer: existem pastores que não têm dom para ser mestre. E existem mestres que não têm dom para ser pastor. Mas como assim? Como que alguém pode ser mestre? Qual é a função do mestre? É ensinar as pessoas exatamente o que a Bíblia diz. É trazer o ensino correto para as pessoas. Quem é que faz isso? Quem é que traz o alimento para a ovelha? Não é o pastor? Quem traz o alimento é o pastor. Então, alimentar a ovelha é função do pastor. Por isso, aquele que alimenta a ovelha, ele tem que ser o pastor. E o pastor tem que saber alimentar a ovelha. Não pode ser pastor aquele que não tem dom para ser mestre. Porque como que ele quer ser pastor se ele não tem dom para ensinar? E não pode ser mestre aquele que não tem dom para ser pastor. Porque aquele que ensina tem que ser pastor, porque é o pastor que ensina, é o pastor que instrui, é o pastor que cuida de manter as ovelhas no caminho certo, do alimento certo. Por isso, dom de pastor e dom de mestre é um dom casado, não pode ser separado. Eles também são chamados de bispos, presbíteros e anciãos. Na Bíblia, pastor, bispo, presbítero e ancião é o mesmo cargo, a mesma função. Aliás, cargo não, função, né? É a mesma função, não diferencia em nada. Não tem isso de, presbítero é mais abaixo, pastor é mais acima, e aí tem o bispo, que é mais acima do pastor, e tem o ancião. Não, tudo é a mesma coisa, não muda nada. E os talentos. Vemos sobre os dons, agora vamos ver sobre os talentos. Os talentos nós vemos em Mateus 25, capítulo 14, Mateus capítulo 25, versículo 14 ao 30. E lá nós vemos a parábola dos talentos, onde o dono do lugar deu tantos talentos para um, tantos talentos para outro, tantos talentos para outro, e depois ele saiu, e esses servos ficaram responsáveis de fazer multiplicar, trazer lucro para aqueles talentos. E alguns multiplicaram, trouxeram lucro, enquanto o outro enterrou o talento porque ficou com medo do seu senhor. E esse que enterrou o talento, ele foi criticado, enquanto os outros foram elogiados pelo seu senhor. Há uma diferença entre dons e talentos. Os talentos, eles resultam da genética ou do resultado do ambiente em que vivemos. Os dons, eles são dados pelo Espírito aos cristãos. Então, dom é o Espírito que dá às pessoas. Talento, ele depende da genética. Por exemplo, a minha mãe pode ser muito boa em alguma coisa e aí isso passou para mim, eu sou muito boa naquilo que a minha mãe é boa. Ou no ambiente em que eu vivi. Eu fui acostumada com aquilo, eu fui ensinada aquilo, me especifiquei naquilo e melhorei. Já estava ficando escuro aqui, eu fui ali e acendi a luz para ficar mais claro aqui para vocês. Os dons são de acordo com as condições de cada um. Os dons são de acordo com as condições de cada um. O talento não. Temos a responsabilidade de administrar bem e investir em nossos talentos. Quando investimos neles, eles crescem, amadurecem e se multiplicam. O que a gente vê na parábola? É que aqueles que multiplicaram seus talentos, que trouxeram lucro com seus talentos, eles foram elogiados pelo seu Senhor.
E aquele que não fez nada, ele foi criticado. Portanto, quando Deus nos dá talentos, nós devemos investir nesses talentos. Se eu tenho, por exemplo, um talento de cantar, eu tenho que investir nesse talento, eu tenho que cuidar da minha voz, eu tenho que buscar ensaiar, eu tenho que buscar melhorar cada dia mais. Se puder, eu tenho que, se eu puder pagar um curso para poder melhorar isso, eu tenho que fazer isso. Tudo para a glória do Senhor, para que através da minha voz eu possa levar o evangelho a outras pessoas e outras pessoas conheçam também o poder de Deus e sejam salvos. Eles devem ser utilizados no reino de Deus, seja dentro ou fora da igreja local. Há pessoas que nascem, nós devemos entender que os talentos eles não estão específicos só à obra ministerial, só à obra eclesiástica. Então, os talentos eles não vão ser dados só para trabalhar dentro da igreja. Muitas pessoas vão receber talentos para trabalhar dentro de um hospital. Outros vão receber talentos para trabalhar para a obra de Deus dentro da escola em que ela trabalha. Outros vão receber talentos para trabalhar no escritório de advocacia. Então, Deus dá talentos às pessoas para que eles trabalhem em prol do reino de Deus, e isso não está isolado só dentro da igreja. Isso também Deus dá os talentos para que as pessoas trabalhem em prol do reino de Deus fora da igreja. Conclusão: nenhum dom é mais importante do que o outro. Mas quando comparado com os outros, alguns se tornam mais preferíveis a outros por terem uma aplicação mais efetiva na edificação da igreja e na proclamação do evangelho. Nenhum dom é melhor do que o outro. Todos têm o mesmo valor. Mas dependendo do ambiente, do contexto, do que está acontecendo, de qual é a necessidade ali, alguns dons são preferíveis a outros. O melhor caminho para escolher os melhores dons é o amor. Isso nós vemos em 1 Coríntios 13. Paulo vem ensinando, pedindo para as pessoas pedirem dons a Deus, se dedicarem. E aí ele diz assim, mas agora deixa eu apresentar para vocês o caminho melhor. O melhor caminho que tem para vocês pedirem dons a Deus. O melhor caminho é o amor. É amando o seu próximo. Você ama tanto a Deus e ama tanto o seu próximo, que quando você for pedir um dom a Deus, você vai focar naquilo ali. Olha, eu amo tanto a Deus e o meu próximo, que eu quero que Deus me dê um dom que eu possa usar para o bem do meu próximo. E aí a gente vai e pede esse dom a Deus. Os dons não cessaram, eles continuam ainda hoje, mesmo que em alguns diferentes do tempo dos apóstolos. O conceito de cessacionismo é uma interpretação equivocada de 1 Coríntios 13, versículo 8 ao 10, que diz que quando vier o que é perfeito, os dons cessarão. O perfeito é Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo vier. Quando Jesus Cristo vier, ele vai levar a sua igreja e não vai mais haver necessidade dos dons. Mas enquanto isso, Deus vai dar dons aos homens para que esses dons possam ser usados para a edificação da igreja, o crescimento, para a igreja poder se tornar madura e mais semelhante ao seu Filho Jesus Cristo. Quando se diz o que é perfeito, não está falando da palavra de Deus. Alguns dizem assim, não, os dons foram dados só enquanto a palavra enquanto a Bíblia era fechada, enquanto a Bíblia era concluída e era dada a gente. Depois que a Bíblia foi fechada e concluída, então os dons cessaram. Não, essa é uma interpretação equivocada. Quando fala do que é perfeito, quem é perfeito? Quem é aquele que é perfeito? Quem é aquele que vai nos tornar perfeito semelhante a ele? Quem é aquele sobre quem a Bíblia fala sobre isso, a respeito disso? É Jesus Cristo. Então, quando Jesus Cristo vier, aí sim os dons cessarão. Então, mesmo que muitos deles não sejam da mesma forma dos dons do tempo dos apóstolos, do tempo da igreja primitiva, mas sim, os dons ainda existem ainda hoje. O problema é que muitas pessoas fazem uma bagunça nos dons e usam de qualquer jeito e querem trazer as suas próprias interpretações da Bíblia Sagrada sem se importar com que aquilo que o Espírito diz que é ou que não é, que aí causa uma bagunça grande. E aí, muitas vezes, os dons ficam desacreditados pelas pessoas. E isso a gente tem que ter muito cuidado. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. A aula foi grande, foi uma aula bem extensa, era muita coisa para a gente poder entender. Mas eu espero que ela tenha edificado você, que ela tenha lhe abençoado, que você tenha ficado até o final. Dificilmente alguém fica até o final. As pessoas hoje estão acostumadas com coisa rápida, né? TikTok, Instagram, é tudo muito rápido. Quando vê um vídeo grande, não fica até o final. Se você ficou, eu lhe agradeço muito você ter ficado até o final, porque eu faço igual o Rezende, dá trabalho para fazer, né? A gente se dedica tanto para poder ajudar outras pessoas,
mas a maioria não fica até o final. Então, se você ficou, eu lhe agradeço por isso. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado você. Se lhe abençoou, eu peço para você curtir o canal, curtir o vídeo, compartilhar o vídeo com outras pessoas, se inscrever no canal, assina o sininho das notificações. Assim, todo vídeo novo que tiver vai chegar a mensagem para você e você vai ficar por dentro de todo o conteúdo novo que tiver aqui no canal. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje e até a próxima.